Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC 329. Vamos lá, primeira luta da noite, tivemos aqui no peso mosca o Alessandro Costa contra o Cody Durden. Quem venceu foi o brasileiro por finalização no segundo round com 2 minutos e 19 segundos. O brasileiro lutou muito bem, confirmou o favoritismo, né? Inclusive foi o meu palpite. Aliás, antes de falar da luta, quem acompanhou a live inteira se deu muito bem, né? Porque acho que de 12 palpites, eu só errei 2, tá? Dos que eu falei no vídeo pré-evento e tal. E, inclusive, quem viu as fezinhas, teve até fezinha que eu fiz, e não foi ali o meu palpite, né? Porque eu achei que a cotação valia a pena, tipo Mário Bautista. Coloquei Pad Pimblet, finalização, coloquei e primeiro round. Então, assim, pra fezinha ali na live foi sensacional. Quem acompanhou se deu bem, tá? Até o Whittaker ali, fiquei com medo ali na hora, né? Por conta do tamanho do Nikita Krylov, mas também deu bom. Enfim, quem acompanhou a live sabe o que eu tô falando, foi sensacional. Mas, voltando a falar da luta, tá? O Alessandro foi muito bem, ele conseguiu ali, aos poucos, né, ir achando a distância, porque o Cody Durden ficou um pouco evasivo, né, tava dando umas voltas ali, ele que tem um bom wrestling, mas ele não procurou tanto, né, aplicar queda, ele tentou só 2 ali, também não conseguiu, então ele tentou fazer uma luta ali um pouco mais cuidadosa até por conta do Alessandro conseguir golpes fortes e tal, né, e aí quando a gente teve realmente a oportunidade, o brasileiro conseguiu finalizar. Então, lutou muito bem, né? O Cody Durden era um azarão ali tava 70-30, né? A proporção, então pagava R$3. Então, realmente não era a expectativa das bolsas, nem a minha, que o Cody Durden vencesse. Inclusive, ele vinha numa má fase, beleza, acabou ganhando uma luta que deu uma respirada melhor ali. Mas o Alessandro é mais lutador e realmente não deu aí pro Cody Durden. Luta legal, tá? Aliás, o card teve muita luta interessante. Aqui a gente vai pra segunda, mais um nome brasileiro, né? A gente teve aí o Ryan Gandra no peso médio, vencendo o Zach Reese. O brasileiro era um levíssimo favorito, tá? Quando eu gravei ali, tava 60-40 de favoritismo pro Ryan Gandra, depois deu uma ajustadinha e tal, enfim. A galera tava de olho no Zach Reese, mas eu continuei com o meu palpite, fiz a fezinha nele, botei nocaute, tudo, e deu muito bom, né? Ele nocauteou ali logo no começo. O Zach Reese tava com uma guarda, né? Uma base bastante aberta ali, parecia que ia fazer meio que uma entrada e saída, tava rápido, então deu meio que um receio ali, né, do Ryan às vezes não ter a distância para achar ele, porque o Zach Reese estava grandão, bem posturado e tal, mas o Ryan foi bem calmo ali, foi esperando o momento certo, o timing correto ali para achar a distância da mão e conseguiu um belíssimo nocaute. E foi o que eu falei no vídeo pré-evento, né? É um cara que você percebe que ele realmente tem bastante punch. Tinha toda a questão que eu falei também no vídeo pré-evento do Zach Reese ser um cara ali que poderia levar alguns ingredientes a mais, né? Não só ficar numa distância um pouco mais para ele na trocação, mas poder tentar grudar, clinchar, né? Às vezes tentar queda, enfim, ele poderia tentar variar, mas o Ryan, mais uma vez, conseguiu fazer a mão prevalecer, né? Então, uma luta muito boa, um belíssimo nocaute aí. Dá pra ver, né? Não tá mostrando bônus aqui ainda, mas se aparecer, né, aqui a gente mostra aí até o final do vídeo. Indo para a próxima luta, a gente tem o peso galo. Quem venceu foi o favorito Farid Bashará, era muito favorito, né? O John Garza aí tava fazendo a sua estreia, pegou a luta em cima da hora, era extremamente azarão, né? Tava pagando muito, tava pagando 6, se eu não me engano, até a luta começar. E no final das contas ele deu muito trabalho, né? Quem assistiu a live pré-evento que eu fiz aqui na quinta-feira, eu vi, porque eu não conhecia o John Garza, né? Eu peguei na live mesmo para assistir uns highlights rápidos ali, para ter uma ideia. E na live mesmo, assistindo os highlights, eu falei, bom, esse moleque é bom, né? Ele tem mão ali. Quem viu a live sabe o que eu tô falando, né? Senão vai parecer que eu tô inventando agora que a luta já foi, mas é só ver a live, né? Eu falei, ele tem um movimento de cabeça legal, ele é bem habilidoso ali nas mãos, né? Parece que tem um box bom. Quando ia pro grappling ali, defendia a queda razoavelmente bem, se virava mais ou menos ali no chão, então não era totalmente cru. Era um cara que tinha uma movimentação mais agressiva, de buscar a luta, né? Combinações boas, principalmente usando golpes no corpo. Então, assim, pelo pouco que eu vi nos highlights, já dava pra ter uma ideia de que era um cara com qualidade. Mas aí é óbvio, né? Tava pegando o Farid Bashará, um cara invicto, um hype, e não só hype, com qualidade. Então era um nome que não dava pra colocar o John Garza de favorito. Mas eu tô falando tudo isso positivo dele, por quê? Porque, na minha opinião, 6 de cotação era muita coisa. Tanto que eu até na live aqui com o pessoal, botei um pedacinho, né? Eu tinha feito coisas no Bashará, mas tinha botado um pedacinho por conta dos 6 que ele pagava. E ele deu um certo trabalho ali, mas realmente, apesar de praticamente conectar a mesma quantidade de golpes, como dá pra ver, levar alguns perigos ali, enfim, dá pra ver muito a qualidade nele, e não fez o suficiente aí pra
convencer os juízes e acabou sendo derrotado. Mas, na minha opinião, até inclusive pela percepção das bolsas pela cotação, dá pra ver que o Farid, que tem hype e tal e ganhou, beleza, vai continuar ali sendo admirado. Mas eu acho que quem sai maior na luta é o cara que perdeu, tá? É o John Garza, porque ele pega a luta em cima, uma estreia, muito novo e lutou muito bem, tá? Então, assim, eu gostei da performance do John Garza e acho que, cara, pela idade, pelo tempo que dá pra amadurecer e pelo nível do adversário que ele pegou e o que ele entregou, mesmo sendo estreia, cara, é um lutador muito, muito interessante, tá? Então, gostei bastante da luta e gostei muito aí da performance do rapaz aí, tá? O John Garza. Eu achei realmente um bom lutador. Depois a gente vai pro peso médio. Tivemos o Damian Pinas, que era favorito, vencendo o Cezinha Almeida, o César Almeida lá no peso médio. Aqui uma luta que eu comentei no vídeo pré-evento, né? Que a cotação pro Cezinha poderia estar um pouco mais baixa, ser menos azarão, porque era o Cezinha e era uma luta de trocação. Só que foi o que eu falei também na live pré-evento, né? O ponto todo que realmente faz eu colocar o Damian Pinas como favorito, que foi o que eu falei no vídeo na live pré-evento, foi a questão da idade, né? Como o Cezinha, beleza, depende da trocação, e ele é muito bom, mas a idade complica, porque você perde reflexo, você perde ali agilidade, você perde gás, enfim, cara, você perde muita coisa, né? Ainda mais no peso médio, né? A gente sabe que se subir mais, meio pesado, peso pesado, a idade às vezes tem um impacto menor, mas nesse caso aqui, a idade realmente complica bastante. E ele teve bons momentos, né, e tal, começou melhor o Damian Pinas, aí o Cezinha dá uma melhorada, começa a levar um risco ou outro, acertar um golpe ou outro, mas depois realmente inverte de novo, né? E o Damian Pinas acerta uma mãozada muito forte, né? Ele bate muito forte. E por mais que o Cezinha seja um cara que é dessa área e, porra, tá acostumado a tomar golpe forte e tal, não deu pra absorver. Então é isso, né? Eu acho que não querendo tirar o mérito do Damian Pinas, falando, só é a idade, não é só isso, mas eu acho que isso é um grande ingrediente aí que atrapalha um pouco o Cezinha, infelizmente. Talvez se ele fosse mais novo, pode nem ser favorito, mas talvez tivesse um equilíbrio até um pouco maior aí. Mas é isso, né? Era a trocação, dois caras com muito punch, tudo podia acontecer, não dá pra justificar também, né? O que é necessariamente, a culpa é só da idade, não é? Enfim, é um nível muito alto de trocação, dois caras que batem muito forte, e foi mais uma luta muito boa, na minha opinião. Depois a gente vai pra próxima, tivemos o peso mosca feminino, a Tracy Cortez contra a Wayne Kong. Aqui, sinceramente, não gostei da performance da Tracy Cortez. Muita gente que acompanhou a live pode falar, né, porque você fez a fezinha e tinha dado até o palpite pra Tracy, mas não foi por isso, né? Na verdade, quem me acompanha bastante sabe que me incomoda quando o lutador é muito bom em uma coisa e ele simplesmente não busca fazer, tá? Ou se busca, ele desiste logo na primeira frustração. E pra mim foi o que aconteceu aqui. E, de novo, não tem motivo pra eu me revoltar com a luta, porque a Tracy perdeu, porque eu falei, inclusive, acho no vídeo pré-evento, na live, que eu prefiro que a Wayne Kong é bom, né? Que a Wayne Kong vença, porque ela tem um estilo mais legal de assistir. Eu falei, se a Tracy ganhar, vai ser numa luta chata, agarrando, abafando, só que ela não fez isso. Ela trocou muito contra uma lutadora que é muito melhor que ela na trocação. Então não faz sentido, né? Por mais que se fale, não, mas ela tentou 9 quedas, só olhar na estatística aí e tal, e chegou a derrubar uma vez. Mas a questão é, o tempo que ela demorou pra buscar esse jogo. No primeiro round, por exemplo, ela trocou muito pra lá no final do round ela tentar uma queda ou alguma coisa do tipo, né? E beleza, a distância da Wayne Kong tava boa. Sim, ela tava numa distância confortável, usando o golpe reto, só que justamente aí que a Tracy Cortez deveria fintar as quedas, tá? E finta de queda não é necessariamente fazer aquela finta gigantesca de simular que vai entrar até ela e abraçar uma perna ou encostar na perna dela. Não, você tem fintas curtas, né? Então, ela podia fazer a finta curta de só dar aquela flexionada de joelho, né? Que eu já mostrei em vários vídeos, o Ankalaev fazendo, o Topuria faz também. Enfim, tem muitos lutadores que fazem. Então, eu acho que ela poderia ter feito essa finta e eu já dei de exemplo desses dois caras, né? Que é dar uma saltitada ali, aquela flexionada de joelho, só ameaçando abaixar o nível para fazer com que a Wayne Kong hesitasse em atacar e tivesse que dar aquela recuada. E aí, óbvio, você vai fazendo essa finta curta, às vezes você joga uma mão e finta ali uma entrada de queda, né? Joga aquele overhand que nem o Cormier fazia, joga overhand e já finta a entrada também, ou joga overhand e vai de vez pra perna. Enfim, ela trocou
por muito tempo ali, tá? E mesmo que não conseguisse achar muita distância pra queda, ela poderia jogar a mão e clinchar, né? Clincha e bota na grade, faz o jogo de grade, e ali da grade você faz força e tenta derrubar. Mas mesmo quando rolou um pouco da luta mais clinchada das duas ali, a Wayne Kong conseguia inverter e botar a Tracy Cortez na grade. Então a Tracy basicamente não buscou muito o jogo dela, não botou muita finta, trocou muito. Ah, acertou um golpe ou outro forte, acertou, mas tomou vários, então não adianta. E mesmo quando teve um momento de clinch, ela já estava mais fraca. Então aparentemente o condicionamento físico dela estava inferior, tá? Parece que ela se desgastou mais, fora as porradas todas que ela também tomou. Então assim, a Wayne Kong venceu muito bem uma luta que estava equilibrada, né? Lembrando, nas bolsas, quando eu gravei o vídeo, estava 52% para a Wayne Kong. Ela era a favorita, mas 2% ali, 52-48. Então, a expectativa das bolsas e que eu tinha também era de outra coisa, diferente dessa luta, tá? Então, a Wayne Kong surpreendeu positivamente. Ela venceu muito mais fácil. Depois, indo para a próxima luta, tivemos o Luke Riley peso pena, né, contra o Kai Kamaka. Quem venceu foi o Luke Riley por nocaute no primeiro round com apenas 3 minutos. Luta bastante interessante também. O Kai Kamaka começou razoavelmente bem ali, né? Tava ali um pouco na distância, tava um pouco arisco, né? Jogando golpes duros ali, mas o Luke Riley conseguiu ali realmente mostrar mais uma vez quão perigoso ele é, né? Não à toa, ele era extremamente favorito, né? Vou até pegar aqui, ó, ele tinha 75% de favoritismo. Kai Kamaka é um cara que eu falei também no vídeo pré-evento, leva muitas lutas para decisão, seja vitória, seja derrota, né? É um cara que acaba muitas vezes deixando a luta para os juízes, né? E aqui ele nem conseguiu, porque nesses momentos de trocação o Luke Riley realmente, mais uma vez, mostrou o poder de nocaute, a velocidade, a precisão, enfim, gosto bastante também desse cara lutando, e aqui ele conseguiu cumprir o que as bolsas esperavam, não só vencer, mas vencer mesmo antes de ir para os juízes ali. Então, luta boa também. Depois, a gente vai aqui para o peso galo. Tivemos o Cody Garbrandt contra o Adrian Yanez. E o Adrian Yanez venceu fácil no primeiro round, com 2 minutos e 47. Ele nocauteou o Cody Garbrandt. E aqui foi o que eu falei. Apesar da torcida pro Cody Garbrandt, né, do gostar do estilo e tudo, eu falei no vídeo pré-evento 200 vezes. Falei, infelizmente, o Cody Garbrandt, talento, não tem mais queixo, não tem mais tanta agilidade, nem até poder de nocaute já não tem tanto mais, enfim, o cara praticamente não tem mais nada do que ele tinha, né? E o Adrian Yanez, a única coisa que eu achava é que a cotação não deveria ser tão diferente, assim, o favoritismo não deveria ser tão grande, que tava na hora do vídeo 80-20, porque o Adrian Yanez venceu uma luta de 5, das últimas 5, né? Então, na minha opinião, né, o Cody poderia ser menos azarão, porque o Adrian Yanez de 2022, se eu não me engano, pra frente, só tinha ganhado uma luta. Então eu achava que os dois estavam defasados, né? Mas ficou claro que o Cody Garbrandt consegue estar muito pior, né? O Adrian Yanez, mesmo não estando nada bem também, ele conseguiu passar o carro no Cody Garbrandt. Então é isso, né? O Cody, sinceramente, já falei em outras derrotas dele e vou ter que falar de novo, né? Não é... Porra, faz tempo, né, que ele não é o mesmo, mas aqui ficou nítido que, cara, tem que parar já, né? Não tem mais o que oferecer. Na boa, você ser atropelado pelo Adrian Yanez, e de novo, eu achava que o Adrian Yanez venceria a luta. Mas, cara, ser despachado desse jeito, nocauteado desse jeito, realmente mostra que talvez o tempo dele já tenha passado aí. Então é isso. Luta legal, curta e, infelizmente, o Cody que eu gostava do estilo não dá mais. Depois a gente vai para os pesos pesados. Tivemos aí Gable Stevenson contra o Elijah Ellison. Luta muito boa, muito legal. Gostei bastante da luta. O Gable, que era o maior favorito do card, né? Mais de 90% de favoritismo. Ele tomou golpes, tá? Golpes duros, mas mostrou que tem muito queixo. É muito novo, né? Então aguenta o tranco ainda. E a luta foi boa, porque o Elijah não foi atropelado rapidamente. A luta durou 2 minutos e meio. Calma. Mas é que isso aqui a gente tá falando de peso pesado. A gente tá falando de luta que 1, 2 golpes acabou. Que 30 segundos de luta acabou. Né? Então a gente teve trocação de golpe, né? Então não acabou rápido no sentido, por exemplo, de que o Gable Stevenson conectou 41 golpes. Então foi um peso pesado jogando pra matar que conectou 41. Então você tem que pegar a perspectiva, né? Ah, não foi rápido, primeiro round 2 minutos e meio. Não, mas a gente tá falando de peso pesado. Né? Peso pesado, onde, de novo, conectou mais de 40 golpes. Então, a gente teve luta, né? Teve trocação mais no centro, teve trocação mais na grade, teve golpes do Elijah que entraram, o Gable Stevenson variou muito o golpe, jogou chute no corpo, teve paralisação por conta de um chute baixo ali, né? Teve tentativa de queda do Elijah, onde o Gable Stevenson deu um sprawl na velocidade da luz, né? Bizarro, um cara tão pesado, mas que é do wrestling, né? Conseguir
fazer aquele sprawl rápido e já voltar em pé e já voltar a trocar de novo. Ele nem insistiu muito, né, no que ele é bom, né? Teve uma tentativa de queda só, mas ele nem buscou muito isso. Ele realmente, dá pra ver que fez questão de aprimorar, junto com o Jon Jones de coach dele ali, a trocação. Dá pra ver como ele coloca mãos com qualidade, com velocidade, com precisão. Dá pra ver como ele usa muito bem os chutes ali no corpo também, né? Dá pra ver que deve ser a ideia do Jon Jones ali, e eu acho que é uma boa ideia, faz sentido. Aqueles chutes de ponteira ali incomoda muito, né? Então ele consegue manter a distância, consegue fazer o cara andar pra trás, porque andando pra trás ele pode dar queda, ou ele pode ir combinando cada vez mais pra jogar os seus overhands ali. Então, assim, eu gostei bastante da performance do Gable Stevenson, não só porque ele venceu e nocauteando, mas porque ele mostra que ele é um cara que, teoricamente, é unilateral, né? Porque ele é um campeão olímpico de wrestling, mas ele, mesmo sendo peso pesado, onde ele poderia ser unilateral e mesmo assim ter resultado, ele mostrou que ele tem mão, ele tem chutes bons também, ele tem muito queixo, ele tem a movimentação agressiva de andar pra frente, ele tomou golpe duro e ele não se acuou, porque você pode pegar caras de outras modalidades e quando toma uma porrada feia ali, o cara assusta, regala o olho, se entrega. Então não, você dá pra ver que o cara tem espírito realmente de um cara guerreiro. Então ele busca a luta e ele vai o tempo inteiro ali pra acabar com a luta. E é aquilo, é um cara que é do wrestling, tá? Então ele tem um gás que é diferenciado. Todo mundo do wrestling, geralmente, né, tem um gás forte. Então, assim, é um cara que tem pouquíssimas lutas, acabou de estrear contra um cara que não é do mais alto nível. Então, assim, a gente pode colocar considerações, asteriscos, pontos de atenção para não se empolgar demais, mas, na minha opinião, principalmente por usar armas que não são do forte dele e ainda assim mostrar qualidade, mostra, tá, que é uma transição de qualidade, de inteligência. E é aquilo, tá? Se a luta realmente complicasse em algum momento, fosse fugir do alcance ali dele, eu acho que ele ia, assim, apelar pro carro forte dele, né? Então, muita gente pode falar, pô, ele poderia ter ido direto pro jogo dele, né? Começou a luta, dá queda, morre no ground and pound, acabou. Ia acabar até mais rápido. Sim, provavelmente ia. E dificilmente o Elijah ia defender queda. Mas eu acho que, se ele faz isso, os comentários e a visão ia ser de que, lá, o cara, tipo, comentário negativo, né? Olha lá, só tem wrestling, olha lá, não sei o que lá. Então, sabe, o cara meio que quis já mostrar que ele pode ganhar sem ser na ferramenta dele. E, na verdade, a ferramenta dele não é o plano A, a ferramenta dele vai ser o plano na manga ali, porque ele tem qualidade para trocar, pega experiência, tal, se adequa a esse estilo, e ele sempre tem o trunfo ali para usar se precisar. Então, ele não necessariamente precisa ficar usando toda hora o jogo forte dele e expor como que ele faz, qual o estilo, tá? Então, eu acho que talvez seja uma ideia, né? Que o plano seja esse. Então, enfim, eu gostei bastante. Ele não se machucou, então, e pela idade também, sinceramente, eu acho que dá pra ele manter um ritmo bom de luta. É um cara que o UFC gosta muito, né? Desses estilos, né? Americanos, do wrestling, jovens, hypados. Ter o Jon Jones junto com ele dá uma imagem absurda pra ele. Então, sinceramente, eu acho que é um cara que, se tiver noção, ele, empresário, a equipe como um todo, né, de não subir degraus demais de uma vez, não se precipitar, ir pegando de fato experiência ali e tal, e aumentando a dificuldade aos poucos, cara, eu acho que esse realmente é um nome muito promissor. Isso, obviamente, a gente não tem muitas lutas, essa é a primeira no UFC, tem que tomar cuidado, óbvio, peso pesado é muito difícil você manter constância de vitória, então ele pode acabar dando de cara no muro alguma vez, mas o ponto é, o peso pesado é muito fraco. E o que esse cara tem de material, principalmente de principal arma, que é o wrestling, já destaca ele da grande maioria da categoria. Esse é o fato, tá? Por isso, inclusive, que tem o hype. Porque a categoria, tecnicamente, é fraca. Os caras não têm principalmente o grappling. Então, por isso que ele faz barulho e vencendo bem vai ser cada vez mais hypado, tá? Então é isso. Gostei da luta. Vamos para a próxima e última do preliminar, que a gente teve no meio pesado, o Robert Whittaker fazendo sua estreia nessa categoria contra o Nikita Krylov. Ele era favorito, eu concordei com o favoritismo, principalmente porque no papel o Robert Whittaker é bem melhor que o Krylov. Falei isso na live, antes do card, falei na live durante o card, falei no vídeo pré-evento. Falei, cara, é muito difícil, mesmo o Whittaker sendo bem menor que o Krylov, colocar ele de azarão, porque ele é um lutador muito melhor, né? Então, a dúvida era essa, né? É o que eu sempre falo, você dá palpite em lutador que sobe de categoria ou que desce de categoria, é muito difícil, porque cada lutador reage de um jeito. Então o Whittaker, na minha opinião, tá? Ficou realmente um pouco mais lento, teve ali um cansaço que, porra, ele
não mostrava muito isso nas outras categorias. A gente via ele lutando 5 rounds, e lutando bem e tal. Então ele realmente, a respiração sentiu um pouco, porque também, né, o Krylov forçou uma luta agarrada, jogou todo o peso, aquele tamanho gigantesco, então aquilo precisou, né, da energia do Whittaker para defender. Então ele foi exigido ali, então ele gastou muita energia ali, então é compreensível também. Mas o ponto é, apesar de ele ainda assim, perdendo velocidade, tá? Foi muito mais rápido que o Krylov, não só é mais rápido, como ele é mais técnico, então o Krylov apanhou bastante ali, e o punch dele, na minha opinião, aumentou, tá? Então do mesmo jeito que a velocidade realmente não é a mesma dele mais leve, o punch dele ficou bom, tanto que o último soco ali, ele machucou em vários, né, socos, mas no último ele parece até que talvez tenha fraturado o maxilar do Krylov, tá? Então, cara, eu gostei, né, da luta. Sinceramente, eu acho que o Whittaker consegue vencer algumas lutas ali, mas a gente, tudo bem, precisa ver mais vezes também, já querer saber o futuro só por essa luta é, né, doideira, mas eu acho que dá pra ganhar de alguns nomes, mas sinceramente ele realmente é bem pequeno, tá? O Krylov já é um cara razoável, uma vitória muito legal e tudo, mas tem nomes bem melhores do que o Krylov, onde eu acho que o Whittaker, infelizmente, não vai conseguir se encontrar tanto. Mas pro final da carreira, pro cara não ter que ficar perdendo peso, passando fome, só pra ganhar o dinheiro dele ali, não acho que ele tem ambição de ser campeão, sinceramente. Então eu acho que dá pra fazer as lutas, ganhar algumas ali. Não tava já ganhando mais no peso médio, tinha muito cara mais do grappling, então aqui ele tá mais à vontade. Então é isso, não precisa fazer dieta, lutas mais no estilo dele que é trocação. Então vai pegar caras grandes, caras difíceis, mas no geral ele é um cara muito completo. E o meio pesado também é meio raso, tá? Falar a verdade, já falei isso, na verdade, algumas vezes também. Então eu acho que o Whittaker tem boas lutas pra fazer, tem vitórias pra fazer, vai ganhar seu dinheiro, não vai precisar perder tanto peso. Então, capaz que ele continue por aí até no final da carreira se aposentar, né? Já ganhou muito dinheiro e tal, então não acho que tem muita ambição de cinturão nem nada, tá? Mas é isso, gostei bastante da luta aí. Entrando no card principal, a gente teve aqui o azarão que eu escolhi, né, na fezinha, no palpite, em tudo, e era o King Green. Ele venceu ali no peso leve o Terence McKinney por nocaute no último segundo do round. Na minha opinião, poderia ter deixado virar o round ali, tá? O Terence McKinney tomou muito golpe, tava perdidinho, tava uma situação complicada? Tava. Mas, cara, um segundo, acho que dava pra ter deixado continuar. Muito provavelmente o Terence McKinney ia se recuperar um pouco? Ia. Mas ele já tava, antes de tomar os golpes todos, mostrando um cansaço ali também, porque ele botou muita pressão e no fim ele não conseguiu acabar com a luta. E o King Green, que obviamente estava machucado, também devia estar desgastado, mas ele é mais resiliente pra isso, né? E ele tem mais gás também. É um cara, de novo, tem mais experiência, é um cara mais ligeiro, né? Então eu acho que, mesmo se não parasse, muito provavelmente o resultado seria a favor do King Green, tá? Eu acho que ele ganharia de virada ali. Mas enfim, o Terence McKinney também tem a sua parcela de culpa, né? Porque a forma como ele se entrega ali na hora que ele cai e se esconde, ele não olha pro adversário, ele não tenta reagir, ele não mostra que ele tá apto pra continuar. Então isso também influencia, né? Então ele tem a parcela de culpa dele também, né? Ele não poderia simplesmente se fechar e se entregar, porque isso contribui pro árbitro parar a luta, né? Então é isso, uma luta muito boa. Eu realmente tinha essa dúvida do Terence McKinney ter eficiência pra acabar com a luta logo no começo, que foi o que eu falei, era o forte dele, é matar ou morrer, sempre falo isso dele, né? Ele é o cara que é matar ou morrer. Então ele quase matou, só que não matou. Aí aconteceu o quê? O que eu sempre falo, ele acabou morrendo, entre aspas, aí, né? Então, luta bem legal e vitória do King Green. Depois a gente vai pro peso mosca, tivemos o Brandon Royval, outro azarão que eu escolhi no vídeo pré-evento aqui, e ele venceu o Lunar Kavanagh por finalização no terceiro round. Luta boa, e sinceramente aqui aconteceu boa parte do que eu esperava, né? Um cara mais alto, um cara que ia trabalhar mais à distância. De novo, a luta contra o Brandon Moreno não era tanto parâmetro, eu falei isso, o Brandon Moreno não tem mais o nível que ele tinha, ele caiu muito, enquanto o Brandon Royval, apesar das derrotas, na minha opinião, mantém o mesmo nível, e isso ficou evidente aqui, né? Um cara que lutou muito bem contra o Brandon Moreno, teve bons momentos aqui na luta, mas o Brandon Royval realmente foi dominante na quantidade de golpes ali, né? Na quantidade de quedas, a gente teve ali as tentativas de finalização dos dois, enfim, o Brandon Royval é muito maior, né? E o jab dele estava muito rápido, ele usou muito bem. Então, assim, teve momentos ali bons do Kavanagh, né? Tanto que a cotação ao vivo na live eu tava mostrando, deu uma oscilada para um lado, uma oscilada para o outro, deu uma balançada, mas no geral realmente foi mais consistente aí o Brandon Royval. Então, era um azarão que pagava, quando eu fiz o vídeo pré-evento, R$ 2,90, né? Praticamente R$ 3. Eu falei que eu acreditava na vitória dele e foi isso aí, tá? Então,
mais um pra conta. Depois a gente vai pro peso galo, tivemos o Corey Sandhagen contra o Mário Bautista. Aqui meu palpite pré-evento deu errado, mas a fezinha eu acabei arriscando o Mário Bautista, porque eu pagava 2,20. E aqui foi interessante porque a luta começou boa até pro Corey Sandhagen, né? Ele tava bem ali e tal, só que mais pro final do round, o Mário Bautista também tava na luta, tá? Mas ele ataca a perna ali e ele consegue forçar muito o joelho do Corey Sandhagen, que na minha percepção, né? E pelo jeito que ele pisa na hora que ele levanta e tudo, parece que o Corey Sandhagen já sentiu bastante a perna ali. E aí complica, porque ele volta, ele depende da trocação, né? E ele volta para os próximos rounds precisando movimentar para sair do jogo mais agarrado, para trabalhar mais jab, enfim, para fazer o jogo dele. E aí ficou difícil porque sem uma perna e com o Mário Bautista ficando melhor na leitura da distância, colocando mais velocidade na hora de atacar, enfim, começou a azedar um pouco, né? E aí a gente teve o Mário Bautista conseguindo colocar muita queda também, né? No total ele conseguiu 8, né? Beleza, ele tentou 20, né? Mas ele conseguiu 8, aí teve tentativa de finalização, enfim, o Mário Bautista conseguiu, não dá pra se dizer que foi só por conta da perna, mas ele conseguiu com volume de jogo, como era só 3 rounds também, né, impor um ritmo que o Corey Sandhagen começou a ter dificuldade, né? Então é isso. Talvez se a perna dele não tivesse zoado, ele poderia manter uma movimentação, né, o Sandhagen, melhor ali pra fugir desse abafo aí. Mas o Mário Bautista foi muito bem, tá? Então não dá pra cravar que se tivesse não machucado a perna ia ser diferente. Então é isso. Vitória boa do Mário Bautista. No fim a fezinha eu mudei pra ele por conta da cotação e deu certo. Mas palpite, esse foi o que eu errei, tá? Eu errei o Corey Sandhagen e errei a Três Cortez. Foi isso. O resto eu acertei todos aí. Então vamos pra próxima agora. Peso leve, Benoit Saint-Denis contra Paddy Pimblett. Aqui foi o que eu falei. Se você tava na live, se deu bem, né? E foi Paddy Pimblett simples, Paddy Pimblett finalização a R$7, Paddy Pimblett eu botei primeiro round e eu falei, vou ver até se eu faço um corte do que eu falei na live, né? Eu falei, cara, o que eu acho que vai acontecer é o Benoit Saint-Denis entrar em queda, como ele faz com todo mundo, e ceder a posição pra tomar uma finalização e ele vai tomar uma guilhotina, um triângulo de mão, alguma coisa do tipo. E foi o que aconteceu, né? Ele foi grudar, deu o pescoço e o Pimblett já embrulhou ele igual uma cobra e finalizou. Então foi exatamente o que eu falei que aconteceu em 52 segundos. E, cara, não era difícil de fazer essa leitura. Não tô falando como se eu fosse um gênio. Isso era bem claro. O Benoit, se você pega as lutas dele, ele sempre dá essa vacilada, ele sempre entra de qualquer jeito e os caras atacam o pescoço dele. Foi assim com o Poirier, foi assim com um monte de gente. E o Pimblett é um dos caras que é mais oportunistas quando os caras entram de qualquer jeito. Ele dá bote muito fácil, a luta agarrada dele é muito boa. Eu falei que o nível, mesmo se tivesse rolado transição ali, pra mim o Pimblett já era melhor. Então o Benoit fez o que ele sempre faz. Ele tenta encurtar pra derrubar, só que ele sempre encurta com o pescoço disponível, né? E o Pimblett, com muita qualidade, não precisou nem de 1 minuto aí. Então não era difícil fazer a leitura e a cotação de R$7 pra finalizar era bizarra, tá? Então luta muito boa e foi a que mais me deu dinheiro aí. Muito obrigado, Paddy Pimblett. E na luta principal, na categoria meio-médio, tivemos o Conor The Notorious McGregor de volta contra o Max Holloway, revanche entre eles. E quem venceu foi o Max Holloway por nocaute técnico com apenas 1 minuto e 9 segundos, que foi resultado, na verdade, da lesão na perna direita do Conor McGregor, tá? Quando o Conor chega para entrar no cage, ele vai tirar o tênis e ele, quando tira o tênis, ele tira o tênis do pé esquerdo, beleza? Ele tira ele tira do direito primeiro ou do esquerdo? Sei lá. Eu sei que a perna direita dele, quando ele tira o tênis, ele não pisa direto no chão. Ele dá uma puladinha em cima da perna esquerda e aí depois ele bota a perna direita no chão. Ou seja, ele já deu uma hesitada em colocar a perna direita no chão. E isso chamou muito a minha atenção, tá? Depois no replay, né? Porque na hora no ao vivo eu não vi. Mas no replay chamou a atenção porque eu falei, opa, realmente o que estão falando na transmissão gringa faz sentido, né? Porque como eu não vi ao vivo, eu vi a voadora ali e naquela voadora do começo da luta dá pra ver no replay, né, que dá uma puxada na coxa dele ali na lateral do joelho, deu pra ver que deu ruim ali, mas eu não tinha visto a entrada. Então, na entrada, quando ele tira o tal tênis e dá uma hesitada em pôr o pé no chão, na minha opinião, mostra que ele tinha uma lesãozinha ali, tá? Talvez não fosse tão grave, porque em outros momentos chama atenção um pouco, né, na pesagem cerimonial, no aquecimento, tem algumas coisas ali que você fica meio assim, cara, será? Será que eu tô imaginando? Será que não tá estranho? Mas enfim, quando ele realmente hesita em pôr o pé no chão no tênis ali, pra mim já indica que ele tinha alguma lesãozinha ali, tá? Não dá pra saber, né, muita coisa ou pouca coisa. Mas o fato é, ele escolheu dar uma voadora no começo da luta, tá? E o pé que ele decide apoiar no chão depois da voadora é o
a perna direita, que é o que ele tava ali estranho já, né? E aí, de novo, no replay você vê que dá uma pegada, ele já levanta meio estranho, aí ele tenta dar um direto, e aí, como ele sempre joga o corpo junto, né, pra botar a pressão, o joelho já dá uma virada e ele sente o incômodo de novo, vai pro chão de novo. Então, assim, ele, depois da tal voadora, piorou muito a situação. E aí não teve luta, né? Porque todas as vezes que ele sentia e meio que ia pro chão, o Holloway já ia pro ground and pound, porque ele não tem nada a ver com isso. E o McGregor levanta uma hora, só que na hora que ele levanta, ele já pisa em falso de novo e sente muito o joelho, bota a mão ali e o árbitro para a luta. Inclusive o Holloway tá em vários momentos ali, ele até olhou pro juiz, pro árbitro, né? E ficou meio que falando, né? E aí, né? Tipo assim, o cara não tá com condições, né? O Holloway já tinha percebido que ele tava machucado, tá? Então é isso, né? Uma frustração gigantesca, um card muito bom que acabou com um retorno do McGregor depois de 5 anos, com uma expectativa gigante, onde o cara possivelmente entrou machucado, piorou muito a lesão numa decisão bizarra de dar uma voadora, e aí o Holloway na entrevista falou de uma terceira luta, que foi o que eu falei no vídeo também, né? Um dos vídeos aí durante a semana, que pro UFC ou talvez pro Conor seria interessante que tivesse uma trilogia pra vender mais e tal. Só que eu acho que, porra, desse jeito aqui foi bizarro, né? Porque se tem a luta ali competitiva e tal, pô, e todo mundo gosta, e aí tem a terceira, aí vende bem. Mas dessa forma como foi, sem ter luta, tipo, beleza, é o McGregor e as pessoas vão querer assistir, vão dar audiência. Mas, na minha opinião, fica um gosto muito amargo de, tipo assim, cara, eu não sei, assim, beleza, eu vou assistir, porque é o Conor, mas a vontade em si já não tem muita, né? Porque é muita derrota, é um monte de lesão. O Conor, inclusive, na hora que os caras entram, já faz um sinal meio que assim com a mão, né? Fazendo assim, tipo, meio que deu, e aí tenta tirar ali a luva, você vê que ele ficou bem frustrado. Então, talvez ele tenha sentido, né, que a lesão ali pode ter sido um rompimento de algum ligamento, alguma coisa. Se foi, cara, é mais muito tempo ali. Se precisar de cirurgia, porra, é 6 meses, às vezes, pra mais, fora a fisioterapia. Só que ele tem uma luta no contrato, né? E aparentemente ele queria se livrar do contrato. Então, sinceramente, não sei o que vai acontecer. Mas, se eu puder dar a minha opinião, meu chutômetro, eu acho sim que ele tinha uma lesãozinha. Meteu o Miguel pra comissão pra ir pra luta. Aí não sei se intencionalmente ou não ele escolheu dar uma voadora e o pé de apoio que ele botou era o ruim e aí piorou de vez, tá? Então, talvez, se for uma lesãozinha mesmo e ele quis correr esse risco, ele ganhou de presente aí uma lesão muito pior. Se de fato ele rompeu alguma coisa, não dá pra saber, tá? Eu tô chutando pela imagem do replay que talvez tenha rompido alguma coisa, que talvez tenha piorado algo que já não tava muito bom ali. Enfim, acho uma sacanagem com os fãs, com a expectativa, tava todo mundo esperando o retorno dele, depois de anos, o evento tava sensacional, e aí foi realmente horrível o fim. Quem tava na live viu que, apesar de ganhar as fezinhas aí do card inteiro, ficou um clima de velório, porque todo mundo queria ver. Tudo bem, a gente sabia que o McGregor provavelmente perderia e seria nocauteado, e eu gosto do Holloway também, pra mim tanto faz. Mas o ponto é, a gente achava que ia ter luta, e não teve, tá? Então essa frustração de esperar ansiosamente pelo card e durante o card esperar ansiosamente pela luta principal e não ter nada, talvez porque o cara já entrou com alguma coisinha ali, é realmente uma merda, né? Mas é isso, esse foi o card. No geral, tudo bem, essa luta aqui tirou o 10, tá? Na minha opinião. Eu acho que até essa luta, se fosse uma luta independente assim, se não fosse só por lesão, só tivesse luta, eu acho que valia uma nota 10 pro card, de verdade, tá? Mas eu acho que esse final aqui, ainda mais o Conor mostrando que talvez já tinha até uma lesãozinha ali, eu acho que eu vou subtrair um pontinho aí da qualidade, porque, porra, não adianta nada, é o que eu falo. Você come uma pizza inteira, você pega lá 8 pedaços de pizza, depois de comer os 8 pedaços de pizza, que foi tudo maravilhoso, todos os 8 pedaços, no final você dá uma colherada de cocô, fica um gosto de cocô na boca, não fica um gosto de 8 pedaços de pizza. Então, por conta disso, eu acho que é nota 9, não é 10, porque deixou o gostinho amargo ali, a frustração. Então é isso. Infelizmente, não foi o retorno que a gente queria. Mas nota 9 tá excelente, tá? No final das contas, foi muito bom o card. Eu gostei de fazer a live aí. E é isso, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo? Vocês acham que vale uma nota 9 aí? E talvez até valesse a 10 se tivesse luta ou não, eu tô maluco. Enfim, comenta tudo que você quiser aqui embaixo. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!